Zé Dirceu, o homem do Petrolão do Mensalão, volta depois de 19 anos ao Congresso para, abre aspas, defender a democracia. Né? E vamos dizer assim, é um belíssimo dia, no 1º de abril, o Senado Federal recebeu o Zé Dirceu, numa sessão solene em defesa da democracia. Foi ontem? Não. Hoje? O estranho evento... 2 de abril. Ah, sim, desculpa. Como ficaria estranho fazer em 1º de abril, fizeram hoje, no dia 2. E o convidado mais badalado foi o Zé Dirceu, ex-ministro da Casa Civil do Lula, ex-deputado federal cassado, preso 4 vezes, condenado em segunda instância a mais de 30 anos de prisão, acusado de ser um dos líderes dos 2 maiores esquemas de corrupção, o Petrolão e o Mensalão, um dos criadores do Foro de São Paulo, agente do Serviço Secreto cubano, ícone da extrema esquerda brasileira e autor da frase "aí nós vamos tomar o poder", que é bem diferente de ganhar a eleição. E o Zé Dirceu soltou esta pérola no púlpito. A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. We are back in the game, bitches. Não é isso? Ele quer... É isso, democracia social. Agora juntaram as 2 palavrinhas mágicas. E aí, social e democracia. Não é mais a social-democracia, é democracia social. E aí vem aquele jumento lá, aquele brigadeiro... Ah, o do STM? Do Tribunal Superior Militar? Não, deram nada. É do STM. É do STM, é do Fala STM. que não Presidente do STM. Não existe comunismo no Brasil. Isto. Cara. Tá falando de expropriação. Falou, a gente só Da precisa propriedade. tomar o dinheiro e a propriedade das pessoas para ter Exato. democracia. É Isso aí. Tipo na Venezuela. isso, exatamente. O Xaninha. Mas é um assinte, né? Quer dizer, você pega o cara que foi a mente por trás de tudo que aconteceu no Brasil. Sim. Não. E não é desde a eleição do Lula, não. Né? É desde lá do Fora Collor. Né? Que o Zé Dirceu está conduzindo o processo político do país, que desembocou no Mensalão, depois no Petrolão. O cara foi preso, enfim, se deu a capivara e levam ele para falar no Congresso. Veja, no Congresso que ele colocou de joelho. Né? Porque o que ele fez? Porque quando você estuda a história da relação entre Congresso e governo na Nova República, né, você vê que ela é muito problemática. Ela funcionou poucas vezes, assim, no primeiro mandato do Fernando Henrique, no mandato do Itamar e no mandato do Temer. No resto, foi tudo na base do dinheiro. Foi tudo na base da compra, porque o segundo mandato do Fernando Henrique também foi na base da compra. Sim. Né? Inclusive o Bob Jeff denuncia isso. Sim, foi tudo assim, não existia... Que a reeleição foi comprada com uma letra de 100 mil. Foi comprada, não existia coalizão de governo. Né? Então, assim, o Lula chegou lá e fez a maior compra de consciência da história, porque no Mensalão ele comprou o Congresso inteiro. Segundo o Joaquim Barbosa, um único deputado não recebia dinheiro do PT. Jair Messias Bolsonaro. Exato. Né? Segundo o ministro do STF, Joaquim Tem Barbosa, gravação disso. Tem vídeo. Tem vídeo. um único deputado não participou do esquema. Bolsonaro. E depois isso foi confirmado pelo Bob Jeff. Né? Ele comprou o Congresso inteiro. E quem fez isso foi o José Dirceu. E agora esse cara tá lá falando de democracia. Não, democracia social. Assim, isso aí é um... Os caras tinham que levar uma benzedeira lá, jogar um sal grosso. É uma afronta, né? E ele foi... Porque esse evento aí é para marcar os 60 anos do golpe. De 31 de março de 1964. Então, tava lá, na mesa estava a viúva do João Goulart e o filho do João Goulart. Estavam na mesa. Ele falou, eu só aceitei, o Zé Dirceu disse isso, eu só aceitei, está na minha matéria, eu só aceitei vir aqui, aceitei o convite do Randolph Rodrigues, que foi o Randolph que convidou ele. Eu só aceitei o convite porque, por causa do João Goulart, porque eu vim aqui desagravar a memória do João Goulart. Na verdade, ele está se equiparando ao João Goulart, né? Porque ele acha que ele foi uma vítima também. Claro, da ditadura. Né? Da ditadura em 2005. Não, em 2005 ele viu que isso ele considera isso um golpe, né? Um grande golpe na vida dele. Na verdade, o que o Bob Jeff fez? Ele evitou a perpetuação do PT no
no poder, cara. Sim. Era o seguinte, o Zé Dirceu iria suceder o Lula. Isso era evidente. Ia suceder. E provavelmente o Zé Dirceu seria o nosso presidente até hoje, cara. Presidente. Seria presidente. Igual o Seria Maduro. o ditador até hoje. Tá? Ele evitou, o Roberto Jefferson, com todos os problemas que ele tem, ele evitou que o Brasil caísse nas mãos desse sujeito aí. Entendeu? Sim. Ele se tornasse o ditador aí durante sei lá quantos anos. Poderia estar até hoje no poder. Mas eu vi muito bem quando tudo isso começou. Foi lá no ano de 1992, cara. Lá no ano de 1992, e o Olavo fala disso no livro Jardim das Aflições, né? Quem estava no poder em São Paulo, na prefeitura de São Paulo, a Luísa Erundina. E a Luísa Erundina realizou lá, em 1991, um seminário sobre ética, que depois virou livro da Companhia das Letras. Cara, eu trabalhava em sindicato na época. Todos os sindicatos do Brasil receberam aquelas fitas VHS do Seminário da Ética, que foi organizado pela Marilena Chauí. Tá? Logo em seguida, depois que todas as escolas brasileiras receberam, universidades, sindicatos, associações, o caralho era 4, eles receberam esse material sobre o Seminário de Ética. O que o Zé Dirceu fez no ano de 92? Ele criou o Movimento pela Ética na Política. E esse Movimento pela Ética na Política, com base em informações de espiões do PT no governo, com funcionário público dando informação para a CPI do Collor, tá? Isso derrubou o Collor. Derrubou o Collor. Entendeu? Derrubou o Collor. E desde então ele se apresentava como o paladino da ética. Ele formou, foi isso que levou o PT ao poder. Sim, era o Movimento pela Ética na Justiça. Entende? É o partido, o PT se apresentava como o partido da ética. Cara. E como lembrava o Olavo, enquanto eles estavam fazendo isso, estavam organizando o mensalão. Exatamente. Quer dizer, se apresentaram como partido da ética e a primeira coisa que eles fizeram foi comprar o Congresso Nacional inteiro e depois assaltar as principais estatais brasileiras, né? Assim, eles fizeram um assalto a todas as estatais e aos fundos de pensão. Não esqueceram os fundos de pensão. Eles destruíram o fundo de pensão, o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios. Eles destruíram o Funcef, fundo de pensão da Caixa Econômica. E eu fico pensando, como é que um funcionário público, um sujeito que é da Caixa... Ainda vota nesses... Né, do Correio, os caras até hoje estão pagando isso, cara. Os caras pagam isso. E tá cheio. Você sabe, funcionário público vota no PT. Né? Funcionário público vota no PT. Olha, bicho, petista é tudo filha da puta. Meu Deus, quando é que a pessoa vai entender isso aí? Sensacional. É isso. É isso, cara. Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Esse é o resumo.